Certo. Existem alguns trâmites, né, que ocorrem quando se abre um processo, quando há uma divergência entre as partes, né? Você, vocês chamam também de lead, né? É um termo Sim. técnico. Ah, Você poderia explicar como que essa essas partes do processo, como ocorre, e Sim. que ponto o engenheiro ou algum outro profissional pode ser importante auxiliar na perícia? Entendi. Então, quando eu disse que não há mais possibilidade de duas partes ou mais partes, não necessariamente o processo ele é só de existe autor e réu, podem existir autores e réus. Então, quando não há mais na condição de resolver via extrajudicial, parte então para lide, né? Vamos litigar perante o Poder Judiciário para ver quem realmente tem direito sobre alguma determinada situação. E aí, então, entra com o processo, ou seja, vai lá e estimula o Poder Judiciário, vai lá e diz para o Poder Judiciário o seguinte, através de uma petição, que é através de um advogado, tu vai dizer, eu não consigo mais resolver o meu problema, resolve ele para mim. E aí tu vai entrar com uma petição inicial, né, através do teu advogado, ou, dependendo da situação, nas causas, nas pequenas causas, no JEC, pode ser diretamente, mas aí não entra no mérito porque não cabe perícia lá. Então vamos para a parte mais da justiça comum. Entra com o Sim. processo e aí depois o réu tem condição de se manifestar, pode inicialmente ser marcada hoje através do Sejus, que já tem uma lei que determina que algumas demandas sejam imediatas enviadas para conciliação, né, para uma tentativa de solução desse conflito inicial, para evitar que o processo caminhe, porque são muitas demandas, às vezes, que ocorrem que já tem uma grande quantidade de situações parecidas, eles enviam para essa sessão de mediação quando é família ou conciliação quando é justiça civil, né? Ou das outras áreas, para tentar resolver inicialmente e não seguir com o processo. Posteriormente, segue com o processo, aí réu se manifesta, depois abre a parte ali de saneamento. A fase de saneamento no processo é a fase que o juiz junta tudo aquilo que autor e réu falaram e indica a eles ainda a possibilidade de juntar outras provas. E aí que chegamos, então, na necessidade, quando há, em determinados tipos de processo, a perícia judicial. Ela existe, porque nas mais determinadas tipos de processo, existem matérias as quais um juiz não tem condição, seja pessoal ou profissional, de resolver ou falar sobre aquele determinado assunto. Vamos pegar a situação, o exemplo da engenharia. Precisamos resolver uma situação que necessita de um perito da engenharia agrícola. Então, o juiz, ele trabalha com direito, com leis. Ele não tem conhecimento sobre situações específicas da engenharia, porque ele se formou como um profissional do direito. Então, ele busca um auxílio de um amigo da corte, que seria o perito judicial. Ele nomeia um perito que é cadastrado, né, no Tribunal de Justiça, que depois o Robson explica como é que funciona essa parte, e ele chama aquela pessoa para fazer essa perícia judicial. Aí ela vai discorrer dentro de cada processo. Então, no caso da engenharia agrícola, vamos falar sobre uma questão de uma terra, né? O Sim. engenheiro vai lá e vai fazer um laudo. Esse laudo vai ser utilizado como prova. O engenheiro ele não pode ser conhecido das partes, né? A gente tem a condição de ele não ser conhecido porque ele precisa ser imparcial. Justamente por isso que ele é considerado amigo da corte, amigo do juiz, porque ele vem para auxiliar o juiz, ele é um braço direito do juiz para produzir uma prova que o juiz precisa para dar depois a sentença, né? Geralmente essas perícias, elas são determinantes no processo. Por quê? Porque quando o juiz não consegue decidir sobre uma determinada situação que necessita de um perito judicial, que é um auxiliar da justiça e é um profissional de uma outra área, ele leva em consideração essa prova muito forte. Então, quando há necessidade de perícia nesses processos, que não são todos, ela pode ser muito determinante. Então, por isso que há necessidade de o perito ser imparcial. Se ele for amigo de uma das partes, ele pode puxar, e sabe que existe isso, Robson. Por mais que dentro, né, do nosso profissionalismo nós não podemos, temos que saber diferenciar isso, mas acontece muito. Justamente por isso que existe a perícia extrajudicial, que depois a gente vai falar também. Então, ele vai determinar a sentença dele em cima dessa prova. Então, basicamente, é isso que o perito judicial faz. Não necessariamente a gente fala aqui só da perícia judicial da profissão de engenheiro.
podem ser das mais diversas profissões, seja na área da saúde, seja na área da contabilidade, engenheiro civil, agrícola, agrônomo, não sei se, eu acho que a agronomia não tem engenharia, né? É agronomia e engenheiro agrícola. Pode ser, como a gente até falou no nosso vídeo que não ficou gravado, né, Robson? Até existem possibilidades hoje com o aumento aí da proteção aos animais, até os veterinários podem ser chamados em algum momento a fazer algum laudo, que aí é na área da veterinária. Então, tem as mais diversas possibilidades de profissões a serem consideradas peritos judiciais aí dentro de um processo. Ótimo, perfeito. Justamente quando você é um perito judicial, você é nomeado pelo juiz. Existe uma outra parte que aí a Ana pode falar um pouco mais, que muitas vezes os peritos ou os profissionais acabam auxiliando os escritórios de advocacia, né? Que seria a modalidade de perícia extrajudicial. Muitas vezes você vai estar ou auxiliando ou avaliando o laudo daquele perito que foi feita a perícia pelo juiz. Então a Ana pode falar um pouquinho mais, que ela deve ter experiência aí do pessoal que auxiliou já ela em alguns processos, né, no escritório de vocês aí. Show. Então, a diferença entre a perícia judicial e essa judicial é basicamente o valor que ela tem dentro de um processo. Por quê? O perito judicial, como a gente já mencionou anteriormente, ele é um amigo do juiz, ele é uma pessoa de confiança, um braço direito. Então, ele vai trazer uma prova que pode determinar a sentença. Ela pode acabar com ela pode modificar uma decisão ao ponto de o juiz estar indo para o lado do autor. Quando vem a prova judicial da perícia, pode modificar tudo e ir para o lado do réu. Acontece muito. Um exemplo que eu dou, antes de eu falar sobre a perícia extrajudicial, é nos processos do INSS. As perícias com os médicos, acontece muito de a gente já saber, quando sai o laudo do perito, qual que é a decisão que o juiz vai ter. Porque o juiz, como a gente disse, ele já busca um perito porque ele não tem conhecimento sobre aquela matéria. Logo, ele vai, sim, valorar essa prova para determinar a sentença final. Então, acontece isso. A diferença, então, básica é prova, é valor. Então, a perícia extrajudicial, a gente costuma utilizar para dar um pouco mais de força àquilo que nós estamos falando, seja como autor ou como réu. No caso, lá no escritório, tem um exemplo de uma situação que nós estávamos discutindo uma depreciação de um imóvel. Nós, então, pegamos um perito na área da construção civil, um engenheiro civil, e ele fez um laudo comprovando a deterioração do imóvel em 5 anos, para comprovar que ultrapassou, né, o limite que é considerado legal e que há a depreciação normal anual. Então, o perito extrajudicial, ele faz prova ao autor, é a confiança de das partes do processo, mas ela não tem valor judicial, ela não tem o peso que o perito judicial tem. O Poder Judiciário, na verdade, é conhecido como Estado. Quando há um problema que sai da esfera, da condição das duas partes, que são hoje autor e réu dentro de um processo, resolverem os seus litígios entre eles, há necessidade de intervenção de um terceiro. Esse terceiro é chamado Estado, ora, hoje, Tribunal de Justiça ou Poder Judiciário, como fica melhor para vocês chamarem. Então, isso a gente aprende logo no início da graduação, que o Poder Judiciário é a pessoa que vai intermediar, né, o órgão que vai intermediar a solução de um conflito quando não mais é possível na via extrajudicial ser resolvido. Então, ele vai analisar com base nos fatos e provas, com base no direito, e vai aplicar, né, através de uma sentença, então, a decisão de quem realmente tem digamos, melhor verdade, quando os fatos e os direitos eles não são necessariamente... quando é mais suposição do que necessariamente quando não há tanta prova, ou quando há prova, aí ele vai aplicar, sim, a decisão sobre uma das partes. Não necessariamente quer dizer que só uma pessoa vai ganhar, né? A gente tem uma sentença, essa sentença ela pode ser parcial procedente ou total procedente. Então, às vezes, as duas partes saem ganhando, às vezes uma parte ganha e outra perde, mas sempre que há um litígio, alguém vai perder. Vale a pena juntar uma prova extrajudicial de um perito que não é amigo do juiz, que não é de confiança do juiz no processo? Vale, porque o juiz ele não vai utilizar aquela prova extrajudicial como base legal para ele determinar uma sentença, mas ele pode ser influenciado. Então é aquela coisa,
Se tu tem condição de juntar uma perícia extrajudicial, juntar um laudo de um profissional, mesmo que não seja considerado a prova judicial, que não seja considerada uma prova imparcial, ela pode ser altamente influenciável para determinar a decisão do juiz. Então, o perito judicial ele precisa ser imparcial, ele não pode ter amizade com o autor e réu, ele tem que ter, né, esses cuidados, porque ele precisa trabalhar com muito profissionalismo. Não quer dizer que o perito extrajudicial não é profissional, de forma alguma. Mas como quem contrata ele é uma das partes, seja ela autor ou réu, ele pode ser considerado amigo. E a gente sabe que existem profissionais que se tu chegar e dizer assim, ô meu amigo, tudo bem, tô precisando de um laudo que tu coloque isso, isso, isso. Tem profissionais que fazem. Então, justamente por isso que essa parcialidade, ela não pode ser julgada como uma prova determinante para resolver o processo, mas ela pode ser influenciável, tá? Então a diferença é essa: o perito extrajudicial ele não precisa ser imparcial, ele pode ser parcial. Na verdade, ele já é parcial porque ele é contratado por uma das partes que geralmente é alguém conhecido delas, né? E o perito, então, judicial é aquele que tem que ser imparcial, tem que ser totalmente profissional e ele é chamado, né, para dentro do processo pelo juiz quando há uma discussão, uma divergência de situações que precisa, então, o terceiro intervir e dizer o que está certo, o que está errado naquela determinada situação, né? Então, para sim o juiz se convencer, ou é aquela prova que falta para ele dar a decisão final quando ele não tem conhecimento. Acontece muito de perícias, quando há uma juntada de perícia extrajudicial já no processo, o juiz já chamar um perito, se ele não se convencer daquilo, ele chama o perito para, confirma se isso aqui realmente está certo ou se não está certo. E aí, se tiver uma divergência entre a perícia extrajudicial e a judicial vai ter mais peso.